Então, como eu havia falado para vocês, nós vamos voltar a falar aqui sobre ferramentas de consultoria financeira. E o último tema que ficou pendente aqui é análise das demonstrações contábeis. E a minha pergunta aí que eu estava fazendo é se vocês já tiveram esse assunto. A Giovana falou em análise de instituições financeiras, mas isso aí não é nem análise, é contabilidade de instituições financeiras. Esse é mais a contabilidade bancária. Mas vocês já tiveram alguma aula que falou sobre indicadores de evolução de Professor, curva? Oi. é justamente essa matéria que a gente tem análise das demonstrações contábeis. A gente vê os indicadores, os índices, fazer, no caso, o painel de bordo, essas coisas. Essa matéria que eu comentei ali. Então, essa matéria aqui vai complementar ou até mesmo mostrar uma visão idêntica ou parecida com o que vocês estão vendo. Que não deixa de ser aqui, Giovana, uma forma de você obter informação para dar uma consultoria financeira. Tá? Então, análise de demonstrações contábeis é um outro item que talvez até o pessoal de gestão financeira tenha tido essa matéria. O pessoal de gestão financeira teve essa matéria ou não? Então Nós vou complementar a matéria do estamos tendo, professor. professor. Tá, então vamos lá. Bom, essa matéria aqui é justamente a... Opa! O principal objetivo dessa matéria é a gente entender esses conceitos do que é uma análise econômico-financeira, quais são as etapas da análise das demonstrações contábeis, as principais técnicas, os principais indicadores e desvantagens e limitações da análise desses índices, tá? Aqui eu vou fazer, não é como é que é, uma aula, uma disciplina inteira, profunda, como vocês estão tendo com os professores, mas aqui é entender que essa ferramenta é muito importante para que vocês entendam a situação da empresa. Então, para fazer aquele levantamento, como que a empresa está financeiramente, tá? O que é análise das demonstrações contábeis? Nada mais é que pegar os balanços da empresa. Aqui entende-se, vamos até pontuar isso aqui, eu acho que é muito importante. Todo mundo fala de demonstrações contábeis, mas vocês têm noção de quantas demonstrações contábeis são geradas pela empresa? Eu estou tomando conta aí uma SA. Vocês sabem me dizer qual demonstração financeira que vocês conhecem? Vamos lá. Pelo menos duas vocês devem conhecer. Balanço patrimonial, Balanço patrimonial e DRE. É só isso ou não? tem outros também? Tem bastante. Inclusive para quem vai ter DMPL, exatamente, demonstração da mutação do patrimônio líquido. Quem vai ter contabilidade comigo amanhã, a gente vai falar justamente sobre isso também, mas sobre as demonstrações financeiras. Então, as demonstrações financeiras, elas não se resumem em apenas balanço patrimonial e demonstração de resultado. Então, eu consigo enxergar também como o patrimônio se movimentou, que nem a nossa colega aí falou, acho que foi a Patrícia que disse, né, do MPL, exatamente. Como que o patrimônio se movimentou, então aí é a DMPL, e a gente até vai entender muito bem e por que isso também faz diferença no caso de análise dos indicadores. O patrimônio líquido, ele sofre modificações de entrada e saída de sócio, de movimentações internas, de uma reserva eu passo para aumentar capital, e dentro do patrimônio líquido eu também distribuo o resultado para os acionistas ou para os proprietários. Então, a análise da DMPL também é interessante para a gente enfocar aqui em análise de demonstrações contábeis. Mas hoje nós vamos verificar as técnicas que mais envolvem de análise como um todo, tá bom? Então, as demonstrações financeiras, como eu já havia falado, não são somente ativo, passivo, demonstração de resultado e DMPL. Tem o próprio fluxo de caixa pelo método direto, tem a demonstração do valor adicionado, tem outras peças que são complementares, que são as notas explicativas, o parecer dos auditores internos, as informações trimestrais que são enviadas à CVM, as informações anuais também que são enviadas para a CVM e as demonstrações financeiras padronizadas.
Tudo isso é demonstração contábil. Fora aquelas grandes organizações que enviam também demonstrações em outra língua, geralmente são em inglês, que se chama Annual Report. Esses Annual Reports também estão disponíveis muitas vezes dentro da CVM, que é a sua versão em inglês. Então, vejo que o universo disso tudo aí é bem grande, né? Quais são as empresas que têm essa composição, assim, com todas essas demonstrações? Geralmente são as SA de capital aberto, são as empresas de capital aberto, e as grandes limitadas. Então, a análise dessas demonstrações, a gente consegue enxergar a situação econômico-financeira da organização. Econômica, a gente fala em relação ao resultado, financeira, a gente fala em relação ao endividamento. As causas que determinaram essas evoluções e as tendências futuras. Então, a gente tem ferramentas para identificar os possíveis problemas, né? Em outras palavras, a gente consegue extrair informação desses dados do passado, né? No presente e ainda projetar a situação da empresa. É muito importante dizer assim, como é que eu consigo fazer uma análise financeira? Não dá para você chegar e querer fazer análise financeira, pegar um balanço e dizer assim, vou calcular todos os indicadores. Não é por aí. Você deve ter aprendido que pelo menos você tem que ter dois balanços. Dois balanços, ou até mesmo, o ideal seria 3 balanços e um balancete recente. Pensem, né, que se eu estivesse analisando uma empresa hoje, que não tem o balanço fechado de 2020, e só tem o balanço de 2019, ou o balanço de 2018, a situação da empresa não vai retratar a realidade dela hoje. Por quê? Porque tem um universo muito longo aí atrás. Nós estamos no mês 11, são 11 meses de defasagem da informação. A última informação que se tem da empresa é um balanço fechado de dezembro. Às vezes a empresa não tem nem balancetes, as pequenas empresas nem elaboram balancetes. Então, esse balanço fechado não retrata a realidade dela, mesmo porque nesse meio tempo teve uma pandemia e muitas organizações quebraram. Então, muitas vezes eu estou olhando para um balanço de uma empresa que já quebrou. Então, a importância de ter vários balanços e um balancete recente, tá? Então, a análise só consigo fazer em cima de várias demonstrações. Na verdade, elas têm que estar, que a gente chama reclassificadas cada ano no mesmo padrão para que eu consiga calcular esses indicadores que a gente vai ver aqui na sequência. Vamos lá. Para que eu preciso utilizar análise das demonstrações contábeis? Aqui, consultoria é uma delas, que a gente está falando em consultoria financeira. Mas para liberar crédito, para investimento de capital, na hora que eu quero investir, fazer plano de negócios, né? Eu quero fazer fusão de empresas, eu quero incorporar a empresa, avaliar a rentabilidade e retorno da organização, saneamento financeiro é um grande foco aí de uma consultoria financeira, perspectivas da empresa, fiscalização e controle e montar relatórios administrativos. Veja que todos esses itens aqui ajudam, ou a análise das demonstrações financeiras trazem alguma informação para mim. Porque eu saio... Oi, pode falar. Oi, eu não escutei o que você falou, Jéssica. Pode repetir? Não escutei você, Jéssica. Não. Tá. Pode escrever no chat, Jéssica, não estou conseguindo ouvir, tem um barulho no fundo. Saneamento financeiro, você perguntou o que é. Saneamento financeiro é quando a empresa está passando por dificuldade e ela quer avaliar a situação dela. E o que a gente está falando de saneamento é quando eu estou precisando de recursos para poder tocar minha atividade. Claro que tem outras coisas a serem envolvidas, mas o saneamento financeiro quer dizer quanto de recurso eu preciso para continuar a atividade, sendo eles pode ser, eu posso obter terceiros, de sócios, de bancos. Então, o saneamento financeiro está muito por conta disso. Tá bom? Primeiro, quais são essas etapas da análise? Como eu falei para vocês, não dá para pegar os balanços assim, um balanço só e fazer análise. Não, eu tenho que seguir essas etapas aqui.
Isso aqui vocês não vão encontrar em nenhum outro livro, tá? Mas é uma preocupação muito grande de vocês terem que fazer nessa ordem aqui. Primeiro, vocês têm que fazer a coleta das demonstrações, a conferência, a reclassificação, aí que vocês vão calcular os indicadores. E depois de calcular os indicadores, vocês vão fazer as conclusões em cima desses indicadores. Tá? É muito importante dizer que os dados gerados pelos indicadores, como o próprio nome está dizendo, são indicadores de performance. Eu tenho que tomar um cuidado danado, porque vai ser muito influenciado pelo ramo de atividade da empresa. A gente vai explicar isso na frente. Então, vamos ver cada uma dessas etapas para a gente entender como é que funciona, né, essa análise. Então, primeiro a coleta dos dados. Aí que está o grande problema, né? Muita gente quer fazer apenas com um indicador, como um balanço. Então, tem que ter no mínimo aqui 3 balanços e um balancete recente. E no máximo defasagem de 3 meses. Veja que, para a situação que a gente já está hoje, já deveria de ter com um balanço de junho, julho, agosto. Tá? Até agosto seria ideal. Por quê? Porque daí eu vou pegar o balanço dos anos cheios versus o que aconteceu nos anos, nesse primeiro período aí, ou seja, nos 7 ou 8 primeiros meses, dependendo do balancete que é gerado. Tá bom? Se possível, balanços auditados. O que são balanços auditados? Já ouviram falar em auditoria? Alguém já foi auditado aí? Já vieram um auditor pedir informação para vocês? Sim. Aquele cara chato que vem pedir informação, né? O que são os auditores? Os auditores atestam a qualidade daquela demonstração financeira. Tem os auditores internos, que esse aí tem o vínculo com a empresa, o objetivo deles é ajudar nesses controles. Eles não têm tanta independência como o que a gente chama de auditores externos. Quem são os auditores externos? São contadores com uma formação um pouquinho maior, ou exigem até um certificado diferente do CRC, eles têm que ter um CRC diferenciado e tem que ter uma experiência absurda no ramo de contabilidade, né? Para que façam a avaliação no final do período ou durante um período de que aquelas demonstrações financeiras foram feitas dentro dos padrões contábeis geralmente aceitos. Só que é feito todo um processo de checagem. Né? Não é simplesmente dizer eu chego lá no último dia e olho o balanço. Não, eu faço uma série de papéis e trabalhos para chegar naquelas conclusões. Tá? Então, o que são o parecer auditado? Os balanços com parecer auditado? Eu tenho os balanços, o auditor faz todo um trabalho para verificar se aquelas demonstrações foram feitas de forma correta e gera um parecer final. Esse parecer final vai dizer, olha, esses balanços atendem realmente todos os itens e faz um relatório completo. Agora, ele pode dizer assim, olha, atendem exceto tal situação. Então, o primeiro que eu falei é um balanço limpo, esse segundo é um balanço com ressalva. E tem um balanço que a gente chama adverso, que ele não concorda que aquele balanço está totalmente furado em relação à demonstração financeira. A demonstração financeira diz uma coisa, mas a empresa é outra. E o terceiro é o que a gente chama de parecer com abstenção. Ele não conseguiu avaliar direito por falta de independência, uma outra coisa. Então, esse parecer, o balanço auditado, vai me ajudar a avaliar a qualidade dessas demonstrações financeiras. E também, por que ele está por primeiro, sabe? Que eu acho que é muito importante. Por que é um dos primeiros itens? Porque se essa análise que vocês vão começar, ela está com aqueles dois últimos tipos de parecer, que é o adverso e de abstenção, eu nem começo o meu trabalho. Por exemplo, para decidir crédito. Dependendo, claro, da situação que eu estou avaliando. Mas para decidir crédito, como é que eu vou decidir crédito em cima de um balanço totalmente furado? Até como fonte de informação, ele é precário, não serve como fonte de informação. Porque, como vocês viram em contabilidade, um número interfere no outro. Né? Se eu apurei errado o resultado do exercício, automaticamente o meu patrimônio vai ficar errado e automaticamente o meu passivo inteiro está errado. E qualquer indicador que eu calcular em cima do patrimônio líquido vai ficar equivocado. Então, do que adianta eu fazer uma análise ou começar uma análise já com números errados?
Então não vale a pena. Então, por isso, se possível, ter balanços auditados. Não tem balanço auditado, então não faço. Não é por aí. Tá? Você pode até fazer, e claro, na hora que ficou comentar a tua análise, dizendo, esses balanços não são auditados. Mas não inviabiliza. Mas pelo menos eu tenho que ter 3 balanços. E quais 3 balanços e um balancete recente? E no mínimo deve ter o balanço patrimonial, demonstração de resultado e a mutação do patrimônio líquido. Geralmente as pequenas empresas não apresentam esse último item aqui. E por que ele também é muito importante quando nós fazemos uma análise financeira? Porque aqui, como eu falei para vocês, a mutação do patrimônio líquido, o patrimônio líquido me revela bastante coisa. E tem situações que acontecem dentro do patrimônio líquido, até mesmo movimentações, que se eu olhar somente de uma demonstração para outra, eu não consigo enxergar. Então, necessariamente, o patrimônio líquido é interessante. Principalmente nas pequenas empresas, é a retirada dos recursos que ocorrem depois de apurado o resultado do exercício. Muitas vezes as empresas são pobres muito por conta disso, né? Então, a empresa tem o faturamento, gera resultado, e esse resultado entra dentro do patrimônio, e esse resultado é transferido para o dono, é distribuído. Então, a empresa não é capitalizada. Aí que vem, só respondendo aí o que a Jéssica também falou, um exemplo de saneamento financeiro. Então, empresa pobre e o dono rico. Daí entra também naqueles conceitos que eu repeti, inclusive na aula passada, o pessoal de contábeis, que são os princípios geralmente aceitos na contabilidade, que é o princípio da entidade, né? Na verdade, aqui não é a confusão entre o recurso do sócio o sócio até pode tirar esses recursos, mas daí a continuidade dessa empresa fica prejudicada. Então tem que tomar muito cuidado. A mutação eu consegui enxergar isso. Então, pelo menos 3 balanços, tá? Com essas configurações, ó. 2 balanços patrimoniais, 3 balanços patrimoniais, 3 demonstrações de resultado e, claro, as 2 últimas mutações do patrimônio. Se possível, o balanço auditado. Quando ele é auditado, ele vem de uma certa forma completo com as outras demais peças contábeis. Segundo ponto, tá vendo? Coletei o material. Segundo, faço a conferência. Vamos ver se ele atende padrões previamente estabelecidas. Aí isso vai variar de empresa que faz análise para a empresa que faz análise. Então, eu vou ter que reclassificar esses balanços. Por que reclassificar? Passar para uma planilha onde que eu consiga identificar meio que padrão, né? Contas a receber, estoques e tudo mais. Várias instituições financeiras trabalham com esse formato e até mesmo nas análises, porque daí eu consigo deixar todos os balanços no mesmo padrão. Porque pense, ó, um ano eu coloco lá contas a receber, no outro ano eu coloco outras contas, e se eu for mexendo, no caso de uma análise completa, eu vou alterar os indicadores, mas não por conta de que os números estão errados, e sim eles estão em lugares errados para calcular os indicadores. Então, reclassificar a demonstração, eu vou ter que verificar aqui, na verdade, eles têm que ser reclassificados. Nessa conferência, que é a segunda etapa, eu tenho que tomar cuidado, por isso que até tem que reclassificar, né? Eu não posso pegar balanços que não têm origem, que a gente chama, meu chefe até falava antes, assim, balanços que vêm em papel de pão. Então, tem que necessariamente ter a assinatura dos administradores e do contador. Então, tomem cuidado quando vocês trabalham com demonstrações financeiras onde que não forem assinadas. Né? Vocês aí, alguns vão ser futuros contadores, como consultores ou como alguém que vai tratar números para fazer análise financeira, tomem cuidado. Esses balanços não assinados, eles não são confiáveis, né, para se fazer uma análise. Então, é necessário, e tem que ter a assinatura do contador e dos administradores. Não usar balanços muito sintéticos. Então, nessa conferência é muito importante vocês entenderem que os balanços mais abertos são mais interessantes para obter essas informações. A demonstração de resultado necessariamente tem que ser acumulada. Porque o que a gente está falando, tem que tomar um cuidado, assim. Vamos pensar numa empresa que não tem sazonalidade e trabalha com um faturamento mensal de R$1 milhão. Então, no final do ano, quanto que vai ter de faturamento acumulado? Bruto. Quanto? 12, né?
E se você tiver, entregarem para você um balanço dessa mesma empresa de dezembro e tiver com apenas 1 milhão, espera lá, das duas uma, ou a empresa não faturou o ano inteiro e só teve 1 milhão, ou eu estou pegando apenas o balancete de um mês, de dezembro, início de dezembro a final de dezembro, que equivale aí a 1 milhão. Então, tomar cuidado, que você realmente tem que olhar se está compondo aí, se ele compõe os 12 meses do faturamento, tá? Confirmar se não estão em regime de caixa ou de competência. Qual que é o correto aqui? O que vocês acham? Caixa ou competência? Competência. Sempre. E como é que eu vou identificar que não é um e quem não é outro? Primeiro, o resultado ele vai ficar prejudicado, né? É uma empresa que fatura um monte e muitas vezes só está sendo colocado no balanço apenas aquele que recebeu à vista, não a prazo. Já começa por aí. Ou então itens que provisões não aparecem no passivo e também no ativo eu não coloco contas a receber, só não aparece contas a receber. Esse balanço é pelo regime de caixa. O de competência é um balanço onde que aparecem maiores números. Tá? E por que as empresas, muitas empresas até não fazem isso, né? Fazem pelo regime de caixa. Mesmo porque é para aí fazer o que eu chamo de evasão fiscal, para pagar menos imposto. Automaticamente eles têm um menor faturamento, tendo menor faturamento, pagam menor imposto. Aí você fica pensando, mas professor, isso acontece? Infelizmente acontece, e eu já presenciei, inclusive visitei uma grande universidade no Rio de Janeiro, quando eu estava no banco, e notei que tinha uma divergência muito grande nos balanços dele. Então, até perguntei para ele, mas por que essa queda muito grande no teu resultado? O teu faturamento deu uma queda e alguns números não aparecem, não aparecia lá os boletos dos alunos. Ele falou, esqueça esse balanço está para o regime de caixa. Nós temos outros balanços gerenciais. Esqueça, não vão, a análise acabou ali, entendeu? Tem que ser para o regime de competência sempre. E outro item aqui é que eu estava até me adiantando ali, que é em relação a essa preparação desses balanços. Então, verifiquei 3 balanços, fiz esses pontos aqui, ó. Balanço assinado, um balanço mais aberto em relação a contas, demonstração de resultado acumulada e também pelo regime de competência, começa a análise. Agora eu vou reclassificar esses balanços. Por que eu tenho que necessário reclassificar esse balanço? Que a gente chama de preparação para extrair os indicadores. Alguns dos itens eu vou ter que, para calcular, fazer uma correção monetária. Tá? Então, alguns eu posso corrigir. É o caso, por exemplo, principalmente para indicadores de evolução em vendas. A evolução de vendas de um ano para outro, no caso de indicadores, muitas vezes eu vou ter que fazer um cálculo à parte. Mas o grande problema é quando aparece dentro do parecer dos auditores saldos contábeis que são ressalvados. Por exemplo, o auditor externo diz que não concorda com o volume de estoques que está contabilizado, que o valor desses estoques estão maior ou a menor. Então, isso aí impacta em vários indicadores da organização. Então, a primeira coisa que vocês vão olhar, e o que já até falei anteriormente, é o parecer dos auditores externos. Se tiver alguma ressalva, vocês vão ter que ajustar nessa reclassificação. E também várias outras reclassificações para que eu possa ter indicadores melhores. Eu não coloquei todas aqui, tá? Inclusive, nem apareci nenhuma dessas reclassificações. Mas é muito importante. Você sempre, na hora de reclassificar os balanços, tem contas que a empresa coloca em um grupo de contas e você vai ter que colocar em outro. Vamos dar um exemplo? Duplicata descontada. Alguém já ouviu falar em duplicata descontada ou não? Sim, aquela que a gente adianta. Sim. Isso. Aonde que ela é reclassificada, a duplicata descontada? Vamos lembrar aqui. Ela é uma conta redutora de conta a receber, certo? De duplicados a receber. Ela é uma dívida com o banco. Então, o que eu tenho que fazer na hora que eu for calcular o indicador de endividamento? Se eu calcular o indicador de endividamento, que é
dívidas com bancos de curto prazo, mais dívida com banco de longo prazo, divididas pelo patrimônio vezes 100, se eu não reclassificar essas duplicadas descontadas que está no ativo para o passivo, eu estou diminuindo a minha exposição de risco ou até mesmo de endividamento dessa empresa com o banco. Ah, mas professor, então o balanço está errado. Não é o balanço que é reclassificado desse jeito, tá bom? Então é um item que eu tenho que me preocupar. Se essa empresa trabalha com essa linha de crédito, eu vou ter que, na hora de colocar em outra planilha, eu vou colocar essas duplicatas descontadas lá no passivo, junto com outros bancos. Mas, professor, você vai alterar o total de ativo? Eu vou alterar o total de ativo, porque o total de ativo, se aquela conta estava diminuindo, eu vou jogar o passivo, vai estar aumentando. Então, eu aumento ativos e aumento passivos. O efeito vai ser a maior, por quê? Porque ela era uma conta redutora e lá ela passa a ser uma conta positiva no passivo. Mas eu vou refletir uma melhor situação na hora de calcular os indicadores. Por vários motivos, inclusive até para comparabilidade de endividamento dessa empresa com o que aparece lá na central de risco do Banco Central. Eu já comentei para vocês o que é uma central de risco? Sim ou não? Todo mundo tem conta corrente em banco aqui? Se todo mundo tem conta corrente em banco, vocês assinaram um documento dizendo que autoriza as instituições financeiras a olharem a central de risco de vocês. Central de risco de vocês é onde que vocês têm as dívidas mês a mês tomadas no mercado financeiro. Isso vale para pessoa física e para pessoa jurídica. Todas as instituições financeiras, né, são autorizadas a olharem essas dívidas na hora que vocês forem pedir crédito, para identificar se vocês estão tomados no mercado financeiro ou não. Então, por que foi criada essa central de risco? Justamente para ajudar na análise de empresas que estão altamente endividadas e que uma não conseguia enxergar a outra. Tá? A partir de 94, foi criado porque as empresas começaram, as instituições financeiras tiveram que, acabou a inflação e tiveram que dar mais crédito. Para dar mais crédito, tiveram que criar ferramentas para poder olhar o endividamento das pessoas físicas e jurídicas. Então, esse endividamento lá na central de risco é um 1. E se eu não olhar direito, eu consigo fazer esse cruzamento com o balanço. Então, é uma outra forma na reclassificação ajudar nesses pontos. Além de duplicata descontada, eu tenho outras contas que, por conta aí do que a gente chama de, até o próximo item aqui, quer ver? Eu tenho equívocos em relação à conta, à natureza da conta. Então, tem que tomar muito cuidado que tem empresas que têm nomes de contas, plano de contas diferenciados em função das suas atividades. Alguém já viu falar em promitentes compradores de imóveis? Aonde que aparece isso? Isso é uma conta de ativo, de passivo ou da DR? Promitentes compradores de imóveis. Estão me escutando? Ou ninguém ouviu falar essa conta antes? Nunca ouvi falar, professor. Promitentes compradores de imóveis é uma contas a receber de uma construtora ou uma incorporadora. Então, quando você vai num prédio, eles estão vendendo um imóvel na planta. Você compra esse imóvel, dá uma entrada de sinal de negócio. Naquele momento, a incorporadora ou a construtora coloca lá, ó, teu nome, você é uma promitente compradora de imóvel. É um cliente em potencial, vamos dizer assim. Por quê? Porque você tem ainda a possibilidade de desistir, né? Lembra que você der um sinal de negócio, você pode até desistir. Então, contas a receber para esse segmento, no caso específico, para essa transação, é promitentes compradores de imóveis. Ah, cartões de crédito a receber. Cartões de crédito a receber também é contas a receber. Então, tudo isso, na hora que eu for colocar a reclassificação, eu vou colocar lá em contas a receber. Ah, vai ter uma contas a receber de uma venda de um imobilizado. Não, não é contas a receber daí, né? O que é contas a receber de venda imobilizado? Tá ligado com a atividade da empresa? Não. Ela é uma conta considerada líquida no curto prazo?
e é da atividade da empresa? Não, né? Então, nessa situação, é uma situação onde eu jogo por longo prazo. Eu jogar lá em realizável de longo prazo. Claro, gente, é óbvio que aqui você vai ter que olhar, dependendo da situação de contas de empresas, tanto no ativo quanto no passivo. São várias contas. Não vou entrar no mérito de cada uma delas, mas é muito importante vocês terem essa noção. Uma outra coisa que é interessante, por exemplo, concessionária de veículos. Vocês sabiam que dentro de fornecedores de concessionária de veículos tem endividamento bancário? Quem que é o fornecedor da concessionária de veículos? Todo mundo sabe? Montadoras? As montadoras. As montadoras vendem direto para a concessionária ou elas fazem isso via financeira do grupo? Acredito que seja pela financeira. Exatamente. Banco Renault, Banco Volkswagen, né? Banco GM, tudo mais. Essas montadoras são burras, né? Então, o que elas fazem? Fazem com que a concessionária de veículo, na hora que for adquirir os veículos para vender, eles têm uma linha de crédito chamada Forplan, que é uma linha de crédito que é de fornecedores, mas essas concessionárias, na hora de colocar nos seus balanços, elas não colocam o que deve para bancos, elas colocam o que deve para fornecedores. Então, quando eu estou analisando, por exemplo, concessionária de veículos, necessariamente eu tenho que verificar. Me diga uma coisa, desses fornecedores, quanto que é essa linha Forplan que daí eu vou ter que jogar com bancos? Porque é um endividamento bancário. E por que separar endividamento bancário é importante? Porque vai ter um indicador lá na frente, que a gente vai falar hoje, que é o que a gente chama de endividamento financeiro. E esse endividamento financeiro é utilizado esses indicadores, tá bom? Então, eu vou ter que fazer várias classificações, até mesmo aqui, ó, distorções de correntes de ativos fictícios. Dependendo de algum item que não seja recebíveis no curto prazo, eu vou ter que jogar para longo prazo. Ou até mesmo a liquidez dele. Imposto a recuperar. Vocês acham que imposto a recuperar no curto prazo, eu vou conseguir receber do governo isso tão facilmente? Se o valor for muito grande, principalmente? Não. Então eu jogo para longo prazo. Automaticamente eu vou melhorar a qualidade dos indicadores que eu vou calcular. Então, é um processo aqui, ó, esse planejamento. Inclusive, ele até merece dentro da aula no caso de análise de balanço de vocês aí, ele merece uma atenção própria, tá? É uma aula muito mais, eu diria que é só uma aula só sobre isso, tá? Mas é muito importante fazer isso, por quê? Porque se eu não fizer isso, os indicadores calculados, eles vão ficar equivocados. Vão dar uma falsa impressão de que aquela empresa está boa, né? Pense aí no caso de empresas que trabalham muito com desconto de duplicato, até mesmo adiantamento de contrato de câmbio, que são linhas de crédito que são redutoras de contas de ativo. Automaticamente, se essa empresa só trabalha com essas linhas, não tem nada no passivo com bancos, aparentemente, quando eu for calcular endividamento financeiro, não tem endividamento financeiro com ninguém. Não, tem alguns represados no ativos por conta da linha de crédito que eles estão pegando. Tá bom? E aqui são as técnicas, né, que a gente fala de análise financeira. Análise vertical, análise horizontal, análise comparativa, análise de indicadores e análise de fluxo de caixa. Tá? Não vou entrar no mérito de análise do fluxo de caixa aqui, porque provavelmente, quando vocês tiverem, ou estão tendo, né, o professor deve falar para vocês o que vocês devem ter olhar no fluxo de caixa. A gente vai falar algumas noções só de fluxo de caixa. Bom? Análise vertical, análise horizontal, comparativa de indicadores. Vamos ver cada uma dessas técnicas. Então vamos lá para a análise vertical. Por que é interessante calcular a análise vertical? Eu quero saber, em proporção, quanto que cada uma dessas linhas que tem dentro do balanço em relação a um total. Geralmente, esse total, no caso de ativos, é o total do ativo. No caso de passivo, total de passivo. No caso da DR, em cima da receita líquida. Mas, né, no caso principalmente de ativo e passivo, eu posso também, se eu quero dar um destaque para a representatividade, eu posso fazer em relação ao total do ativo circulante ou do imobilizado. Mas geralmente isso se torna, no caso, meio que padrão, em cima do total do ativo e do passivo. Eu faço em todos os anos isso, sim. Como é que é feito esse cálculo? É aquela continha divididos pelo total do ativo vezes 100.
Tá? Conta caixa, né? 10, total de ativos 100. 10 divididos por 100 dá 10% do total ativo na conta caixa. Claro que esse indicador, novamente isolado, ele não diz nada, e eu tenho que olhar muito a característica da empresa. Será que essa empresa tem, é normal ela ter 10% do disponível, no disponível? Dependendo da situação, sim. Dependendo, não. Né? Eu tenho uma prestadora de serviço que tem um estoque que é 50% do total do ativo. É normal isso? Fiz uma pergunta. Prestadora de serviço. Não podem ter estoque, né? Então, 2 anos ela nunca tive estoque. No último ano tem um estoque expressivo. Isso aconteceu, inclusive, de uma empresa que era prestadora de serviço da Petrobras e participava sempre de licitações no final do ano. E num desses finais de ano resolveu comprar antecipado o equipamento para prestar esse trabalho para a Petrobras, especificamente para ele. Participou da licitação e perdeu. Ficou com um mico no estoque. Por quê? Equipamentos de prestação de serviços que só servem para a Petrobras, que inclusive é aquela distração de petróleo em águas profundas. Então perceba que nessa situação aí, específico, esse indicador de análise vertical mostrou claramente que ela tem concentrado no seu ativo em estoque. E que, para uma empresa desse segmento, não é normal. E é um alerta perguntar como é que nós chegamos à conclusão de que isso estava acontecendo. Foi justamente, vimos que tinha estoque e perguntava, mas por que tem estoque? Né? Ah, mas esse estoque aqui tem outra história e tal. Então. A análise vertical me ajuda a fazer isso e eu consigo fazer uma comparação e vejo a participação de cada um desses itens de contas. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo em cima da DRE. Por que eu peguei a DRE? Porque a DRE eu faço em cima da receita líquida. Por que eu não faço em cima da receita bruta? Ó, percebam aqui, ó. Eu tenho 1.500 de receita, custo de 800, lucro de 700, vem as despesas, meu lucro operacional, receita não operacional e lucro líquido de 600. Se eu fizer essa relação percentual, ó, eu tenho a base 100 aqui, sempre a receita líquida, 53% dos 1.500, né? Mais da metade da receita obtida pela essa empresa é com custos. Aí tem as despesas com venda, que corresponde a 7% desse valor, administrativa 3%, receita número... Então, líquido, aqui inclusive já tem um indicador que a gente chama de margem líquida. Margem líquida dessa empresa, 40%. Absurdamente grande essa margem líquida. Qual o tipo de empresa que tem esse tipo de margem líquida? Prestador de serviço. E por que ela tem essa margem líquida? Porque os custos aqui, né, são bem inferiores à receita líquida. Indústria, isso aqui nunca vai acontecer. Por quê? Custos sempre vão ficar bem próximo da receita líquida. Agora vai a pergunta novamente. Por que receita líquida? Por que eu podia fazer em cima da receita bruta? A receita líquida representa o efetivo que entrou para a empresa. A receita bruta, como nós vimos quando nós estamos falando sobre a DRE, porque na receita bruta eu tenho o quanto que é o valor de venda bruto, incluindo impostos, deduções e abatimentos, que não ficam com a empresa. Né? Ora são feitos abatimentos que são tirados daquele faturamento inicial, ora são aqueles impostos que incidem sobre as vendas e não ficam com a empresa. É a mesma coisa que serve para vocês aqui, ó. Na hora que vocês fizerem uma DRE do teu orçamento familiar, como receita líquida, vocês incluiriam o teu salário bruto ou salário líquido? Sempre em cima do... Fale, Giovana. Do líquido. Sempre. Que é o dinheiro que cai em conta corrente, né? Não posso fazer cálculo em cima do dinheiro que eu não tenho. Só que assim, para quem vai pedir dinheiro, os bancos sempre consideram o faturamento bruto, porque o dinheiro que na verdade os bancos, a empresa pede para o banco, sempre tem que considerar, inclusive, o valor que eles querem pagar de impostos. Tem que financiar os impostos também. Então aqui é um modelo de análise vertical. Outra forma de olhar, aqui veja, como a gente está falando, por que se chama vertical? Porque eu sempre comparo em cima de um total aqui, né? Na ordem vertical. Agora, horizontal, como o próprio nome está dizendo, eu faço em cima de um horizonte.
Aqui, para fazer o vertical, o vertical, eu preciso somente de um balanço. Agora, já para fazer a horizontal, pelo menos 2 balanços, porque eu vou comparar com o ano anterior. Tá? O mais comum aqui, ó, é que eu quero saber quanto que evoluiu uma conta em relação ao ano anterior. O mais comum aqui é eu comparar, por exemplo, vendas. Quanto que era vendas líquidas de um ano contra outro? Ah, eu tinha 100 no ano passado, passei para 120 desse ano. Vou pegar essa venda, dividir pelo anterior, menos 1 vezes 100, eu vou ver que deu 20% de crescimento. Ah, então 20%. É um indicador? É um indicador. Mas quanto que as outras empresas cresceram no mesmo período? Empresas do mesmo tamanho dela e tudo mais. Ah, eles cresceram 5. Oh, mas ela cresceu 20. O que ela tem de diferencial? Na verdade, aqui eu já começo a fazer uma análise dizendo assim, oh, interessante, conseguiu aumentar as vendas, mas quais foram os motivos pelo qual inventou a venda, sendo que os concorrentes não tiveram assim esse desempenho. Então aqui eu consigo fazer comparação. Dá para se fazer com contas patrimoniais, que são saldos, dá para se fazer com contas de resultado. Tomar cuidado na hora de fazer com contas de resultado, porque não dá para comparar balancete com balanço, tá? Aí eu tenho que fazer a proporcionalidade. Então, vamos lá, se eu pegar aqui o balanço fechado de dezembro de 2019 e colocar do lado um balancete de junho de 2020, as vendas saíram de 1 milhão para 2 milhões. Aumentou 100%? Não, aumentou mais. Por quê? Porque o primeiro período, que é o primeiro balanço, é 12 meses, e o balancete é 6 meses, então eu tenho que fazer proporcional. Vou dividir o primeiro ano por 2, né? Aí eu faço a comparação. Claro que essa comparação aí é linear. Por que eu digo linear? Porque uma empresa não vende de forma linear sempre. Principalmente aquelas ainda que têm sazonalidade. Vamos lá. Empresa de chocolate. Uma indústria de chocolate. Ela vende todo ano igualzinho, mês a mês? Não, né? Tem picos de venda em determinadas épocas. A indústria de panetone, que agora, né, tá chegando os panetones. No primeiro semestre, como é que tá as vendas dessa empresa? Estão produzindo ainda, né? Então não dá para comparar esses 6 meses com o ano inteiro. Então, no caso de panetone, concentram-se as vendas no segundo semestre. Então tem que respeitar muito isso. Análise horizontal dá para você verificar de um ano para outro como se movimentou a conta. Lembrando que no ativo e no passivo são feitas em cima de contas patrimoniais e aqui de resultado. Então tem que respeitar esse conceito aí de enquanto que eu estou falando de contas patrimoniais é saldo, enquanto que eu estou falando de contas de resultado é valores acumulados. Então, respeitem, 12 meses contra 12 meses. Por isso até que quando a gente faz a comparação, tem muitas empresas que fazem o seguinte, ó, principalmente na venda de veículos, eles comparam a evolução nas vendas do primeiro semestre de 2020 foram maiores ou foram menores, em tanto, em relação ao mesmo semestre do ano passado. Porque daí você tira o efeito dessa sazonalidade, porque eu estou fazendo um semestre contra o outro semestre. Mas aqui é para comparar os períodos versus períodos. Por isso que é feito de forma período inteiro. Agora, no balanço dá para você fazer da forma que eu falei, né? Fazer linear. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui eu peguei uma demonstração de resultado. Vejo aqui que investimentos subiu de 40% para 60%, subiu 50%. Imobilizado de 280 para 300, foi 7%. Aqui eu tenho algumas coisas que vão me dar. O que eu tenho que verificar aqui, ó? Esse realizável de longo prazo aqui, ele aumentou 108%. Eu tenho que verificar, é um número grande. Só tomar cuidado, tá? Porque muitas vezes, alguns números aqui não representam tanto e as pessoas dão importância para isso. Então, vamos pegar aqui, ó. Esse número aqui saiu de 50 para 30, caiu 40%. Mas ele não foi o determinante dessa empresa para sair de 600 para 1.300 e pouco. Um crescimento de 123%. Se eu pegar isso aqui na HP12C, gente, é pegar o 60, Enter, 1.340, delta variação. É um triângulozinho que tem logo em cima da tecla de Enter.
Então, é delta variação, delta percentual, ele vai me dar 123. O que fez com que essa empresa crescesse 123% no seu resultado? De cara, já dá para ver que a receita líquida foi um fator determinante, ó, 67%. Ó, a receita líquida cresceu 67% e os custos cresceram 13%. Lembrando que custo anda junto com receita líquida, né? A gente viu quando se faz a contabilização. Então, identificar aqui, primeiro, por que cresceu 60%? Segundo, porque o custo não cresceu na mesma proporção. Então, claro que aqui é o melhor dos universos, né? Ou teve queda nos custos, ou os custos não cresceram na mesma proporção, eu tive um ganho, porque olha, o meu lucro bruto ficou de 700 para 1.600, simplesmente dobrou, 129, mais um pouco. Aqui, então, o grande fator que eu vou ter que perguntar e que aqui fez com que essa empresa saísse desse resultado para esse resultado foi o desempenho nas vendas e nos custos. Esse é o grande fator. Então, a análise vertical e horizontal, ela sempre tem que usar de forma cruzada. Eu posso olhar a análise vertical. Qual que é o mais representativo? É a receita líquida. A receita líquida é que teve um maior crescimento. Então, aqui já tem dois fatores que eu tenho que olhar a receita líquida. Esse aqui é mais representativo em relação à receita líquida, ó, 30 em relação a 2.500. Não chega a 1%, mas ó, quanto que teve de queda? 40. Vou ter que tá avaliando isso aqui? Não vale a pena. Vou perder meu tempo, porque esse item aqui não foi o item fundamental para que ele chegasse nesse resultado. E sim foi o custo e a receita líquida. Então, a análise horizontal me ajuda a ter essa noção. Aqui, análise comparativa. Mais tarde a gente vai mostrar como funcionam os indicadores, mas aqui é muito importante a gente entender que depois de calculados os indicadores, essa análise comparativa ela é fundamental, porque o indicador por si só ele não representa muita coisa. Uma empresa cresceu 5% nas suas vendas. Isso é bom ou isso é ruim? 5% de crescimento em vendas. É bom ou é ruim? Depende, professor. Depende do quê? Depende do custo que ela teve. Sei lá, não adianta só aumentar a receita, mas também, né, não ter um lucro maior também. Depende de uma série de fatores. Pense, vamos lá, se eu levar em consideração uma empresa que nesses 11 meses de 2020 teve crescimento em 5% das vendas, tá excelente, né? Por um ano complicado como foi, onde que todo mundo teve quedas absurdas. Então, a comparação com o segmento é muito importante, por isso que aqui a gente chama de modelo comparativo. Então, eu fiz aqui um exemplo em cima de 500 maiores empresas aqui, pegando a revista Exame, e comparei a evolução em vendas. E perceba que nós estamos falando da mesma database, mas tiveram oscilações diferentes, porque são segmentos diferentes. Então, tem que respeitar muito o que aconteceu com o segmento. Olha lá, ó. Bebidas e alimentos, no ano 1 teve 2%, no ano 2 quase 6%, já no ano 3,8%. Então, no ano 3, se eu estou olhando para uma empresa de alimentos e bebida e fumo, ela teve crescimento de 2%, não está ruim. Por quê? Porque, em média, todo o segmento teve 0,8%. Tá? Aqui o Carlos Eduardo falou em prazo do recebimento. Esse aí é um indicador que eu não coloquei aqui, que é em dias. Ele está muito ligado também com o ciclo da empresa. Né? É outro indicador que eu não coloquei, mas é importante olhar também. Eu vou passar para vocês, junto do portal, eu não coloquei ainda, uma tabelinha com todos os indicadores. Todos os indicadores financeiros possíveis calculados. Aqui a gente vai falar só de algum deles. Né? Porque nosso tempo aqui também não muito pouco para falar sobre tanta coisa. Então, é muito importante vocês olharem como é que o segmento, ou empresas do mesmo segmento, ou empresas do mesmo porte, como que eles foram naquele mesmo ano. Só tomar muito cuidado, tá? Aqui eu peguei 500 maiores empresas de cada segmento. Então, são as grandes empresas comparando com grandes empresas e tem todo um perfil de empresas idênticas naquele segmento. Mas isso tem que ser muito cuidado, tem que tomar muito cuidado. Isso aqui também é conhecido como benchmark. É comparar com os meus concorrentes. Eu tenho que respeitar também o tamanho da empresa e aonde que ela está, tá bom? Para fazer essa comparação. Por quê?
Vamos fazer uma comparação bem tosca aqui. Dá para comparar o Walmart com o Jacomar? Os dois são supermercados, os dois têm aqui em Curitiba. Agora o Walmart virou Big, né? Dá para comparar? Sim ou não? Não. Alguns indicadores vão ficar parecidos. Por exemplo, indicador de liquidez sempre vai ser menor que 1, né? Aquela relação entre, principalmente corrente, entre ativo circulante sobre passivo circulante, eu vou ter mais fornecedores e dívidas com terceiros do que bens e direitos no curto prazo. Automaticamente o indicador sempre vai ser menor. É normal isso. Claro que esse indicador, dependendo do tamanho da empresa, vai ser maior ou menor. No caso dessas grandes empresas, esse indicador vai ser bem reduzido. Por quê? Essas empresas grandes, principalmente os mercados, eles exploram muitos fornecedores. É normal ter esse indicador de liquidez bem baixo. Ah, mas não vou dar crédito para essa empresa. Não é bem assim, é característica dessa empresa. Um ponto importante, a gente vai falar aí na frente, tomem cuidado de não pegar um único indicador e dizer se esse indicador é mágico, né? Ele vai, eu vou entender tudo que é, não é assim, tá? Indicadores têm que ser olhado em conjunto. A gente até vai falar aqui do indicador. Então, quando eu estou falando aqui, eu faço essa comparação com os indicadores. Ah, mas muitas vezes eu não tenho isso pronto. O Serasa me dá um modelo, assim, ó. Eu consigo comparar com o padrão do mercado. Veja aqui, ó. Claro que eu tenho que pagar por isso aqui, tá, gente? Então, eu tenho estrutura de capitais, endividamento aqui, 152% em relação ao PL. Essa empresa que eu estou olhando. No ano de 2008, 201. No ano de 2009, 2009. Pô, mas eu tenho estou endividado em quase 2 vezes o meu patrimônio. Mas espera lá. Qual que é a média do segmento? 244. Não está tão ruim assim, né? Ó, 2 vezes no mesmo ano foi 286. Então aqui tem, ó, endividamento bancário. O endividamento bancário das empresas do segmento que a gente chama de padrão era 59. Mas essa empresa tem 39. Então, endividamento não está tão ruim. E assim vai. Liquidez, ó, 0,72. É horrível, menos que 1. Para cada um de dívida, eu tenho 0,72 centavos de bens e direitos. Mas, ó, o segmento, 0,98, não está tão ruim. Então, aqui eu começo a dizer assim, pera lá, eu tenho que respeitar muito qual segmento que essa empresa está, porque ela tem alguns padrões, né, de atuação que vão diferenciar por segmento, e os indicadores também. Quais são esses indicadores? E é muito importante, até porque que eu coloquei aqui o estetoscópio aqui do médico. É justamente para voltar àquele conceito que eu falei para vocês. Tomem cuidado que os indicadores sempre têm que ser olhados de forma harmoniosa. Sempre olhar mais que o indicador. Aqui eu vou passar para vocês, sei lá, uns 5 ou 6 indicadores, mas eu já trabalhei com 300. Quanto maior o nível de indicadores, maior será a precisão de uma análise financeira, de uma análise de balanço. Por que eu comparei com médico, né? Porque eu vou dar um exemplo bem básico aqui. Se eu for a um médico e ele te dá apenas um indicador sobre minha saúde, que é minha febre, né? Estou lá com 39 graus. E ele pode chegar ao diagnóstico que eu estou com câncer? Não, né, gente? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer análise de outros indicadores, outros exames, para chegar à conclusão, né? Isola aqui, né? O professor vai ficar com câncer, mas não é assim. Mesma coisa numa empresa, tomar cuidado. Ah, a empresa está com indicador de liquidez 0,90. Ah, não consegue pagar suas dívidas no curto prazo. Não, mas espera lá. Segmento que ela atua é supermercado? Então, esse indicador para supermercado não leva um tanto em consideração, porque o endividamento desse setor geralmente é alto. Ah, então o endividamento e liquidez é um indicador que eu não devo considerar? Eu vou ter que olhar com outros olhos para esse segmento, tá bom? Quais são esses indicadores? É o que a gente chama de análise de indicadores. Para que eles servem? Para ver a performance da empresa, tanto de resultado, como de endividamento, como várias outras coisas, até nível de imobilização se considera. Como é que eu faço esse indicador? Geralmente ele é conhecido como um coeficiente ou um índice. Ele sempre representa uma relação entre contas, tá bom? Ou ele pode ser também um indicador calculado de número, que é o caso do EBITDA, que é um outro indicador que eu nem coloquei aqui, tá? Eu coloquei indicadores bem simples para vocês terem uma noção desses indicadores e usarem, e dá para calcular também
As fórmulas, de uma certa forma, vão estar aqui, mas eu vou também colocar uma relação de fórmulas para vocês. O grande objetivo desses indicadores é mostrar a situação econômica, que é a parte de resultado, e financeira da organização. Pode ser usado para crédito, avaliação de desempenho, previsão de solvência, no caso da empresa está quebrando, né, e análise de investimentos. Eu quero investir na empresa. Aqui eu separei em 5 grandes grupos. Primeiro, a evolução de vendas, lucratividade, rentabilidade, endividamento e liquidez. Claro que cada um deles, exceto a evolução em vendas, se subdivide em vários outros. Então, lucratividade, eu tenho lucratividade bruta, operacional, lucratividade líquida. Rentabilidade, eu tenho rentabilidade sobre sobre o patrimônio, sobre o total de ativos. Endividamento, tenho endividamento total, endividamento financeiro, endividamento de curto prazo, endividamento financeiro de longo prazo, e vários outros tipos de endividamento. Liquidez, também tem umas 4 liquidez. Então, aqui a gente vai falar sobre os básicos. Vamos lá para o primeiro, evolução em vendas. Bom, um detalhe aqui. Esses 3 primeiros, por que eu coloquei? Eles são ligados à parte econômica. Evolução em vendas, que é quanto que a empresa... Até o termo aqui é evolução, né? Até um colega nosso que é professor também, vocês vão encontrar nos livros evolução em vendas. Aqui eu diria que é desempenho das vendas. Por quê? Porque pode ser queda nas vendas, né? Então, todo mundo pensa assim, a evolução em vendas sempre vai ser positivo. Não, pode ter involução em vendas. Eu posso ter reduzido as minhas vendas em relação ao ano anterior. E nesse ano vai ter bastante, tá? Vendas ligado à demonstração de resultado, lucratividade ligada à demonstração de resultado e rentabilidade. Por que esses aqui são os principais? Porque, novamente, cai naquilo que a gente até já falou para vocês. Uma empresa vale mais a capacidade de geração de caixa dela, de resultado, do que o seu patrimônio. Endividamento aqui é quanto que ela captou de recursos de terceiros e como ela captou. E liquidez, e se ela pode pagar ou não essas dívidas. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, evolução de vendas. Aqui é esse cálculo aqui, ó. Receita do ano, dividido pela receita do outro ano, menos 1 vezes 100. Aqui é a evolução das suas vendas. Então, é análise horizontal da receita líquida. Então, receita líquida de um ano, dividido por a do ano anterior. Quanto maior isso aqui, melhor. Tá? Lembrando que em balancete eu vou ter que fazer a proporcionalidade, porque senão não dá para comparar balancete de 6 meses com um balanço de 12 meses. Lucratividade. Tá? Lucratividade é em cima de resultado lá da demonstração de resultado. Então, quanto que o lucro obtido, seja ele operacional ou líquido, corresponde da receita líquida. Operacional, aquele ligado à atividade estritamente da empresa, considerando apenas itens operacionais, e lucro líquido, o resultado final dividido pela receita líquida. Tá? Uma é sobre o resultado operacional, outra é sobre o resultado líquido. Quanto maior isso aqui também, melhor. Aqui eu fiz um esquema para vocês em relação a cada um deles. Primeiro, receita bruta ou margem bruta, né, que é colocado aqui em cima do lucro bruto dividido por receita líquida vezes 100. Margem bruta. Aqui eu considerando apenas o meu lucro bruto. Tá? O que é o lucro bruto? É o resultado bruto menos os custos da mercadoria vendida. Então, sobre receita líquida. Margem operacional, aqui sem as despesas e receitas financeiras. Quanto que eu teve de resultado operacional divididos. Veja o que está inclusive aqui, ó, onde que está. Vezes 100. E aqui é o líquido. Então, eu olho a margem de lucratividade em várias esferas. Só considerando os custos, considerando custos e despesas operacionais, tirando as financeiras, e o líquido, quanto que sobrou. Tá? Aqui mostra quanto que eu tenho de competência para gerar recursos considerando os custos, quanto que eu tenho de competência tirando as despesas, quanto de competência tirando aqui, inclusive, as despesas e receitas financeiras, e quanto que sobrou para mim no final. Outro indicador que envolve o resultado, aqui considerando o retorno. Então, lembrar aqui que é retorno dentro aqui de contabilidade, de indicadores. É quanto que, veja que no primeiro aqui,
eu levei em consideração a receita líquida. Esse resultado aqui, ou sobra do exercício, o lucro líquido, ele vai ser comparado com o patrimônio. Não mais com uma... Quanto que do meu resultado corresponde ao meu capital próprio. Quanto que eu tenho de patrimônio. Claro que quanto maior isso, eu vou avaliar. Vale a pena continuar investindo nessa empresa? Mesma coisa assim, quando eu estou fazendo qualquer investimento, quando vocês pegam o que você tem de resultado daquele investimento, dividem pelo total do que está aplicado, vocês têm a margem de rentabilidade. É a mesma coisa aqui, tá? Ele também é chamado de ROI, né? Return on Equity, retorno sobre o patrimônio. Isso, pessoal, tem muito termo em inglês também. Então, quando você está falando, o ROI, o EBITDA, então vocês são termos em inglês. Aqui é retorno sobre... Pode ser feito em relação ao total de ativos. Aqui é a rentabilidade sobre o capital próprio. Em relação ao capital investido, aí é sobre o ativo. Claro que quanto maior esse retorno, melhor para a organização. E o indicador de endividamento? O que é o endividamento? Para chegar naquele resultado, eu captei recursos com terceiros. Quanto que é o meu endividamento total? Passivo circulante mais exigível de longo prazo sobre patrimônio líquido, vezes 100. Tudo que eu captei de terceiros. Aqui, inclusive, bancos, tá? E aqui eu já detalho, né? Ó, empréstimo de curto prazo mais de longo prazo vezes 100 sobre patrimônio líquido. Que eu vou ter que ajustar porque tá... Acho que na hora de formatar aqui saiu fora de linha, gente. Mas na hora eu vou publicar lá, eu coloco certinho para vocês. Aqui, quanto que é o meu endividamento com bancos do meu patrimônio líquido? Por isso da importância de eu reclassificar muito bem quanto que é o empréstimo, separar muito bem o que é empréstimo bancário aqui. Tá? Emprestar com banco é ruim, mas eu tenho que verificar quanto que isso é de curto, quanto que é de longo prazo. Então, muitas vezes aqui eu consigo também. Veja que nesse total aqui, se eu quiser fazer um indicador de endividamento só de curto prazo, pego empréstimo com banco de curto prazo e divido isso para patrimônio líquido. É um indicador de curto prazo. Ele vai mostrar a proporcionalidade de capital próprio de terceiro, considerando o meu patrimônio. Então, ó, o exemplo aqui, ó. Passivo total sobre patrimônio, recursos terceiros sobre acionista. Aqui eu vou verificar quanto que eu me endividei. Ideal é esse cara aqui sendo financiado basicamente com capital próprio, de evitar. Capital de terceiros, qual que é o ideal? Aqueles que não me dão custo de capital ou aqueles que têm custo de capital bem baixo. Tá? Na maioria das vezes, aqueles no longo prazo, aqui não está aberto. Então, o endividamento demonstra como tomou de capital de terceiros no curto e longo prazo. Quanto menor esse indicador, melhor para mim. Mesma coisa em relação a bancos, né? Quanto que tomou, menor para mim. E por último, aqui os indicadores de liquidez. Então, aqui ele é um indicador, não é... Os demais são tudo percentual, mas aqui ele é indicador. Vou pegar o ativo circulante vezes o passivo circulante, eu tenho um indicador de liquidez corrente. Quanto totais de ativos de curto prazo que eu tenho, isso aqui daí da importância da reclassificação, aqui eu tenho certeza que dentro desse ativo circulante só tenho itens operacionais, que são da atividade da empresa, não tem coisas aqui que... Vendi uma lancha da empresa, mas a empresa é transporte de passageiros, não tem nada a ver essa lancha e tenho quantos a receber no curto prazo. Não, vou jogar para o longo prazo, não vai afetar a minha liquidez corrente, porque a minha atividade não tem nada a ver com vender imobilizado, ainda mais uma lancha que não é da atividade operacional da empresa. Então, o ativo circulante tem que estar com atividades da empresa. Ativo circulante, valor, dividido por passivo circulante. Quanto que para cada R$1 de obrigação, quanto que eu tenho de bens e direitos? Se eu tivesse aqui R$1 de ativo circulante contra R$1 de passivo circulante, se eu fosse liquidar a empresa agora, mataria um com o outro, né? Se eu tivesse a relação de 1,50, né, nessa continha, isso quer dizer que eu tenho R$1,50 de bens e direitos para R$1 de dívida. Ainda sobra 50 centavos. Quanto maior esse indicador, melhor. O inverso, eu tenho que tomar cuidado, tá? Aqui eu ainda vou ser mais rigoroso, vou tirar o estoque, porque o estoque é de difícil conversão. Eu não consigo transformar o estoque em dinheiro tão rapidamente. Então, é um outro indicador. Aqui eu vou ver a dependência da empresa em relação aos seus estoques. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Ativo circulante maior que o passivo circulante. Nesse exemplo aqui, eu vou ter um positivo, né? 1,50, 1,60, dependendo aqui do percentual. Meu passivo circulante é menor que o meu ativo circulante. Então, aqui é liquidez corrente.
Capacidade de liquidar obrigações no curto prazo. Lembrando que curto prazo em balanço é considerado 1 ano, tá? Mesma coisa que liquidez seca. Tá? Então, aqui mesmo indicador, mas considerando liquidez seca. Um ponto interessante de dizer, gente, em relação à desvantagem de utilizar os indicadores, análise por índices, nunca deve ser usado isoladamente. Tem que ser colocado, é bom analisar com o fluxo de caixa, é bom analisar com outros indicadores que um justifica o outro. Então, percebam que, por exemplo, aqui a gente não falou de prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento. Isso aqui, claro, vai ser diferente com o tipo de empresa. Não dá para você comparar prazo médio, por exemplo, de um supermercado com um estaleiro. O estaleiro demora anos até para terminar um navio. No supermercado, o giro é muito rápido, é comprar e pagar, comprar e pagar. Tá? A Jéssica fez uma pergunta aqui, que agora eu vi, Jéssica. Mas quando a empresa está com uma liquidez muito alta, também não é ruim? Porque ela não se está se desenvolvendo ou investindo. Pode ser, mas pode ser que a liquidez alta dela esteja relacionada também com a atividade boa dela. É que não dá para... Por isso que é importante, justamente está aqui, Jéssica, as desvantagens de olhar, porque você não consegue... O indicador, ele não revela, assim, os motivos. Ele é apenas um indicador. Através daquele indicador, eu volto para a empresa e pergunto. A mesma pergunta que você fez aqui, ó. O teu segmento, os indicadores de liquidez, novamente usando análise comparativa, geralmente são próximo de 1. Você está com um indicador de liquidez 3. Aí você vai conseguir identificar, através da análise vertical, quais são os itens do ativo circulante que são maiores. Se for de conta a receber, beleza, mas aí vai a pergunta. Dentro dessa conta a receber, são contas que não têm atraso aí, porque a conta a receber está muito alta. Sabe o que pode acontecer? Essa empresa está com esse indicador de liquidez porque ela não fez provisão para devedores duvidosos de clientes que já era para ter saído da carteira dela. E ficou represando. Né? Aí quem faz análise, puxa, pensa que... Outra coisa que pode acontecer também, Jéssica, é normal. As empresas, para participar da licitação, elas precisam ter esse indicador de liquidez acima de 1. Aí o que eles fazem? Pegam contas do ativo, do imobilizado, de um ano para outro jogam no circulante. A empresa passa a ter uma liquidez grande, mas de forma forçosa, né? Nada cooperacional. Ela passa a ter uma liquidez dentro das regras para participar da licitação, participa. Isso quer dizer que ela pretendia vender aquele ativo imobilizado, mas não é da atividade dela, e no cálculo do indicador de liquidez, necessariamente entra naquelas nossas etapas que nós falamos. Eu teria que ter reclassificado, não podia deixar esse imobilizado lá no circulante, mesmo que seja para venda efetivamente. Por quê? Porque o indicador ele tem que sofrer aí aquela correção que a gente sempre fala, né? Aquela correção do indicador é muito importante. Então, nunca deve ser usado de forma isolada, tem que ser olhado os indicadores. Está sujeito às distorções contábeis em função de mudança de princípios contábeis? Sim. A prudência e tudo mais, aqui a gente acabou de falar aqui, né? Se eu não adotar aí uma reclassificação correta, eu posso melhorar a situação da empresa. Empresas complexas, elas devem ser divididas em partes para um melhor atendimento. Então, tem balanços aí que a gente chama de balanços consolidados, que envolvem várias atividades de uma organização. Então, o balanço consolidado, até ele pode ser feito esses cálculos, mas eu preciso olhar os balanços individuais para identificar aonde ou qual empresa que trouxe o maior resultado para dentro da organização. Então, eu tenho que fazer essa separação na hora de olhar esse balanço desse grupo econômico, né? Há técnicas de contabilidade criativa. Então, contabilidade criativa é usar a contabilidade do jeito que ela está, não é mais para quem está usando a informação pensar que a empresa está boa. Isso chama de técnicas criativas. O exemplo que eu dei aqui de colocar item do imobilizado dentro do circulante, sim, é técnica criativa. Tomar cuidado que empresas em fase de mudança, aquisição ou alienação, a análise fica comprometida. Porque se eu pegar o balanço dela, vamos dizer que a empresa foi incorporada em 2019, em 2020, pegar o mesmo balanço não vai
não vai ser os mesmos tamanhos, vai dar uma diferença absurda e a análise fica comprometida. E ganhos e perdas de eventos excepcionais, pontuais, eu não consigo identificar, isso vai atrapalhar a minha... Que é o caso, por exemplo, de recebimento de um prêmio de seguro. Então, pegou fogo em uma unidade. Ela recebeu um baita de um dinheiro naquele ano. E o resultado final foi melhor. Mas não por conta do resultado efetivo da atividade dela. E sim de um evento excepcional e que não tem muitas vezes a ver com a atividade dela. Tá? Isso tem que ser muito pontuado. Quais são as limitações das análises dos indicadores? Ela varia de acordo com o setor. Tem o problema da inflação. Então, quando eu falei lá de fazer a correção de valores, no caso de vendas, é muito importante. Se nossa inflação desse ano aqui chegue a 5% e a empresa teve 2% de crescimento em vendas, então ela teve 5% de crescimento nominal, mas real, tirando a inflação, ela teve uma queda de 2%. Então, esses detalhes a gente tem que tomar um cuidado, porque a inflação também afeta aí, né? Corrói o dinheiro. Tomar cuidado com sazonalidade, eu tenho que tomar, na hora de fazer cálculos dos indicadores, se eu estiver fazendo os mesmos cálculos desses indicadores para uma empresa de panetone em junho, eu tenho que tomar cuidado se comparar com dezembro. Mesma coisa acontecendo com o agronegócio. O agronegócio tem particularidades e tem uma sazonalidade muito grande. Outro item em relação à maquiagem de balanço. Tá? O pessoal faz as coisas para parecer que a empresa está boa. Por isso que é importante vocês entenderem contabilidade a fundo. Claro que aí dentro da sala tem muitos futuros contadores. Aí a importância de vocês saberem que aquilo não faz sentido em algumas situações. E uso de diferentes métodos de contabilidade. Então, uma hora usa método de competência, outra de caixa, né? Isso vai afetar a comparabilidade dos anos anteriores. Isso é ruim. Tá? E por último item aqui, dentro daqueles que a gente estava falando, é o que a gente chama de análise através dos números que foram calculados. Então, primeiro, na hora que vocês forem fazer essa análise, escolha indicadores que melhor apresentem a característica de determinada empresa. Então, a escolha dos indicadores é muito importante. Tem indicadores que não vão fazer sentido para aquela empresa, né? Então, por exemplo, para a prestadora de serviço, não adianta calcular indicador de liquidez seca, porque não vai ter estoque, nem faz sentido de comparar, tá bom? E vários outros. Comparação de indicadores anteriores de mercado é muito importante, e ter o diagnóstico. Então, agora, depois de tudo aquilo, com análise, com vários outros itens, inclusive análise de fluxo de caixa, consigo chegar a uma situação econômico-financeira. É importante olhar e buscar com a empresa os motivos pelo qual aconteceram e os indicadores ficaram daqueles valores. E bem diferente do mercado. Um analista de prestador em relação ao que acontece. Porque, caso contrário, você vai fazer uma análise de elevador. O índice subiu, o índice decresceu. Mas não é isso, né? O índice subiu. Por que teve evolução nas vendas, sendo que esse ano foi um ano de pandemia? Não, mas eu trabalho com fast food, então o fast food teve um crescimento e faz sentido. Eu vendo computadores. Esse ano o computador bombou. Né? Tem gente vendendo computador usado pelo preço do novo que comprou ano passado. Por quê? Porque é o tal da lei da oferta e de demanda. Foi bastante coisa, gente, mas como se trata da nossa última aula, e essa é uma disciplina que talvez eu esteja repetindo para vocês, né? Gostaria de ouvir de vocês agora. O que ficou de dúvidas, né? O único que fez pergunta aqui para mim foi o Carlos Eduardo, a Jéssica, quem mais aqui? Jéssica, Patrícia também falou. Gente, ficou dúvidas em relação... É óbvio que eu vou pedir na prova conceitos em relação a isso, né? Se faz sentido algumas coisas para vocês aqui. Do que os professores que dão essa disciplina para vocês, algumas coisas que eu falei aqui, eles já mencionaram para vocês? Câmbio? Estão me ouvindo? Já, professor, foi mencionado ali os tipos das análises, né? Vertical, horizontal,
e também os indicadores que são usados, liquidez, rentabilidade, a gente até fez alguns cálculos também. Ah, perfeito. Claro que aqui nós estamos falando numa ótica de consultoria, então vocês, como consultores, vocês sabem que isso aqui não é uma ferramenta apenas de análise de balanço, né, para uma única função, é isso que tem que ficar claro. Ah, mas professor, nós estamos escutando que já foi falado em outra disciplina. Sim, mas o enfoque da disciplina é de uma forma ampla e aqui eu já estou sendo direcionado para uma atividade fim, aonde que aqui eu também coloquei um enfoque também muito de quem dá crédito também, tá? Porque a forma que eu coloquei aqui, inclusive, é a forma com que eu aplico, de você olhar a empresa muito por conta do que ela pode produzir de resultado, se pode pagar a conta. É muito por conta disso também. E não é diferente, tá, gente? Então, uma empresa, volta a falar, vale muito mais a sua capacidade de geração de caixa do que o seu patrimônio, tá? Porque patrimônio não paga a conta, tá bom? Mais alguma dúvida? Giovana, Bruna, Caroline? Acho que só ficaram as mulheres aqui. Vamos ver, tem mais gente aqui, não? Ah, o Carlos Eduardo está aí também. Ah, Carlos Eduardo, Maurício. Certeza que está tranquilo? Me preocupa muito isso, hein? Ou eu expliquei muito bem, ou essa matéria vocês já tiveram, é isso? Teve alguma dúvida aqui em relação a alguns indicadores? Tá, então, na nossa próxima aula, vai ser muito focado. Eu vou ver se consigo montar um exercício para vocês, onde que envolvam algumas situações aqui foram faladas aqui, tá? Isso é muito importante, vocês terem aplicabilidade. Caso contrário, vai ser, assim, esse exercício avaliativo de perguntas pontuais que também irão cair na avaliação final. Tá bom? Então, próxima aula, teremos irei disponibilizar o exercício avaliativo, tá? Ele irá começar basicamente depois da nossa aula. E depois, na sequência, a gente vai fazer uma pequena revisão. Eu acho que é muito importante porque na outra aula, né, na outra semana, nós teremos a nossa última prova bimestral, que daí vai envolver aquelas questões, aquelas 14 questões. Sim, posso disponibilizar, Jéssica. Eu vou colocar uma planilha para vocês, que eu ajudei a desenvolver no banco. Ela tem várias abas e vocês podem colocar os números recortados. Ela calcula indicadores e também faz um fluxo de caixa. É óbvio que para fazer o fluxo de caixa, pelo método indireto, vocês vão ter que também montar a mutação do patrimônio. Só que assim, não é o grande objetivo nosso, não é como é que é? Análise de balanço. Análise de balanço entrou aqui na disciplina como uma ferramenta adicional. Tá? E vou também disponibilizar para vocês uma tabela de indicadores, onde que vai estar lá os indicadores por blocos, né? Tanto na parte, dentro do que a gente falou aqui, na parte de resultado, na parte de gerenciamento financeiro, na parte operacional, que envolve aí os ciclos, e também a fórmula desses indicadores e se quanto maior, melhor, menor, melhor, tá? Então isso só para vocês terem um balizador, tá? Vai ajudar na outra disciplina, só tomem cuidado, tá, gente? O cálculo desses indicadores, novamente, vocês tomem cuidado na hora de fazer confrontos. O que o professor de vocês está falando lá, talvez não esteja errado em relação ao meu. Isso existe várias formas de calcular os indicadores, tá? Por exemplo, dá um exemplo aqui, indicador de liquidez. Indicador de liquidez, eu posso calcular alguns itens aqui que ele pode fazer indicadores diferentes, tá? Por exemplo, eu posso tirar a despesa antecipadamente. Faz sentido eu tirar despesas pagas antecipadamente, não? Indicador de liquidez? Claro, desde que ela seja relevante também, né? O impacto vai ser zero. Por que é a despesa paga antecipadamente? Porque esse já teve efeito caixa. Já foi pago, então não tem que estar ali, está apenas um direito ali. Então, a liquidez desse direito também é questionável. Né? Quanto tempo que eu transformo isso em dinheiro?
Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Então, olhem a fórmula do indicador e tomem cuidado com as comparações, porque são um pouquinho diferentes muitas vezes, tá? Prazos médios, eu faço um cálculo um pouquinho diferente do que está nas literaturas. E até mesmo, que mais que tem? Tem, por exemplo, eu não coloquei aqui, mas tem rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio. Por que eu acho que esse é um indicador interessante? Porque a rentabilidade sobre o patrimônio líquido final, ela não carrega a movimentação do PL do último período. Então, eu posso eu pego o PL anterior mais o PL atual, somo, divido por 2 e faço um PL um pouquinho mais ajustado. É óbvio que tende a dar um número maior, na maioria das vezes, né? Mas você está melhorando a empresa. Então, é um cuidado que tem que se tomar, tá? Na dúvida, no cálculo desses indicadores, sempre priorizem prejudicar na tua avaliação. Porque para fazer as análises, é melhor ser prejudicado que você superestimar valores. Isso aí vai ser complicado, tá? Beleza? Posso interromper aqui a nossa gravação? Tem alguma pergunta? Tá bom, então.